Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 11 de maio. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em João, capítulo 16, versículos 23b ao 28, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, ele vô-la dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós temos acompanhado durante esses dias o discurso de despedida de Jesus, né? Digamos assim. Está na última ceia. Ontem nós ouvimos o Senhor falar: vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza será transformada em alegria. Jesus que diz que os seus discípulos vão ficar tristes por conta, claro, da sua morte. Mas com a sua ressurreição, a alegria retornará ao coração dos discípulos. A alegria que vem do ressuscitado. Uma alegria que permanece. Mas veja, Jesus fala muita coisa na última ceia, né? Temos acompanhado durante todos esses dias. Jesus na última ceia falando para os seus discípulos, né? Mas no evangelho de hoje, ele está falando de pedir ao Pai. Ou seja, de oração. Jesus fala de oração, né? Ele está dizendo: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, ele vos dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então veja, eu lendo esse evangelho, eu fiquei pensando assim: como Jesus, ele queria que os seus discípulos vivessem com ele e com o Pai no Espírito, uma relação de intimidade profunda. E de fato é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós vivamos uma relação de intimidade profunda com Ele. Ele está dizendo: até agora nada pediste ao Pai em meu nome. Pedi e recebereis. Veja, não é que o Senhor está disposto a ouvir as nossas palavras, as nossas orações. Não, é mais do que falar, é se relacionar. Eu estou falando aqui de relação. Eu estou falando aqui de intimidade. E outra coisa, diante de tudo aquilo que os discípulos vão ter que enfrentar com a morte de Jesus, e até depois, né, na missão da igreja, eu compreendo que Jesus é como se dissesse assim: olha, podem contar comigo. Podem contar comigo, com o Pai. Lembra da leitura de ontem, quando o Senhor falava para Paulo, né? Paulo, o Senhor dizia a Paulo: não tenhas medo. Continua falando, não te cales, pois eu estou contigo. Eu estou contigo. Então a mesma coisa que Jesus fala para os seus discípulos: né? Eu estou contigo. Eu estou convosco. Pode pedir. Quando enfrentarem as situações difíceis, pode pedir.
Eu estou aqui. O Pai vos dará, né? Até agora nada pedistes. Pedi e recebereis. Olha só, pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Mas veja, esta alegria completa não é só de, porque eu fiz uma oração aqui, tá tudo bem, tá tudo resolvido. Não. Volto a dizer, estou falando de relação, estou falando de intimidade com Deus. Intimidade. É na intimidade com Deus que nós recebemos de Deus essa alegria completa. Pedi e recebereis. Pedi e recebereis. Então, às vezes a gente corre o risco de até rezar, mas uma oração isolada da nossa vida, da nossa realidade. Ou seja, a gente não vive uma relação de intimidade com Deus, mas aqui e acolá a gente faz orações, tem momentos de oração. Uma vez ou outra perdido. Não é isso que Deus quer. Deus quer relação de intimidade. Deus é esse Deus que diz: conta comigo, eu estou convosco. Mas Deus quer estar conosco sempre, em cada momento. Deus quer estar conosco na relação de intimidade. E aí aqui entra a nossa vida de oração. Para que a vossa alegria seja completa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós. Olha só, outra coisa que Jesus fala, né? Pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. O próprio Pai vos ama. O próprio Pai vos ama. O Pai ama você. Qual não deve ser a nossa relação de intimidade com esse Pai que nos ama? Percebe, meu povo? Peçamos essa graça então ao Senhor, que possamos viver uma relação de profunda intimidade com Deus. E se a nossa relação é de profunda intimidade com Deus, a nossa oração também será profunda e poderosa. E a nossa alegria será completa. Que essa palavra se cumpra na sua vida. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar, tá bom?